Nós vamos estar falando hoje sobre os 10 mandamentos do namoro. Quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 30, versos 18 e 19. Leiamos a palavra de Deus. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Há 4 que não conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Preste atenção que o escritor está falando da águia, da serpente e do navio. Esse é um assunto do interesse de todos os rapazes, de todas as moças, principalmente dos que estão na pré-adolescência. A pré-adolescência vai dos 12 aos 15 anos. A adolescência dos 15 aos 18 anos. E a adolescência final dos 18 aos 25 anos de idade. Alguns aleluia, disseram aleluia. Eu ainda estou na adolescência final, não é verdade? Namoro hoje, dentro da nossa cultura brasileira, se tornou um fenômeno. Por quê? Porque até mesmo os garotos, na mais tenra idade, faz desse tema o tema das conversas na escola, na igreja, nos intervalos da aula. Esse é o grande tema da juventude hoje, namoro. E uma pergunta que sempre é feita na igreja: o namoro é bíblico? O namoro é bíblico? O que você acha? O namoro é bíblico? Sim ou não? Sim. Esperta. E você, Serginho? Namoro é bíblico? Sim. Mas onde é que está na Bíblia? E para você, o namoro é bíblico? Então você nunca vai namorar. Não é bíblico? Você não pode fazer aquilo que não está na palavra de Deus, implicitamente ou explicitamente. Gente, nós precisamos entender que algumas terminologias não estão inseridas na palavra de Deus. Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia adolescência. Nem por isto não existe adolescentes ou adolescência. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra trindade, mas a trindade existe. Mesmo que não haja na Bíblia a palavra namoro, não podemos afirmar que naquele tempo, na cultura dos judeus, eles não namoravam. Eu creio que eles namoravam à sua maneira, à sua moda. Na Bíblia tem um versículo em Provérbios que nos fala sobre amigos mais chegados que um irmão. O que é um noivo, um namorado, um marido? Não é um amigo mais chegado do que um irmão? Eu gostaria de começar falando sobre tendências negativas do namoro. Se o namoro não está na Bíblia com essa terminologia, mas há possibilidade sim de pensar que eles namoraram. E se o namoro pode ser interessante e importante, quando é que ele perde a sua importância, o seu valor, a sua relevância? Quando é que o namoro deixa de ser importante? Primeiro, quando o namoro leva à intimidade, mas não necessariamente ao compromisso. Essa é uma tendência de o namoro levar à intimidade, mas não ao compromisso. Número 2, no namoro costuma-se pular o estágio da amizade no relacionamento. Antes do namoro, deveria haver a construção de um relacionamento de confiança, de uma amizade interessante. Número 3, no namoro,
geralmente confunde-se atração física com amor. E aí está o grande perigo. Quando a atração física é confundida com amor autêntico, verdadeiro. Eu e a minha esposa estávamos nos Estados Unidos uma certa feita e acompanhamos o término de um casamento que talvez não... Os dois não estavam casados, eu acho que nem há 2 anos. E o sujeito disse para a jovem senhora, o marido novo, o jovem marido, disse para a jovem esposa: na lua de mel eu descobri que na verdade eu não te amo. Era apenas uma atração física. Que horror! Que desespero foi gerado no coração da jovem senhora. Já pensou? Um rapaz que namora 7, 8, 10 meses, 2 anos, casa-se com a jovem e na lua de mel diz: pensei que era amor, mas era apenas uma atração física. E esse casamento, a Rose está aqui, sabe do que eu estou dizendo? Acabou. O namoro tem essa tendência de fazer as pessoas confundirem atração física com amor. Quarto, o namoro, com frequência, isola o casal, afastando-o de outros relacionamentos importantes. E quando o namoro começa a funcionar assim, isolando o casal, afastando-o de relacionamentos importantes, ele perde seu valor, perde sua importância. Em muitos casos, o namoro distrai os jovens adultos da grande responsabilidade de se prepararem para o futuro. Augusto Cury diz uma coisa que é verdade. Nós estamos hoje vendo uma geração de jovens que não sabem sonhar, que não sabem projetar o futuro, que não sabem idealizar para o futuro. O namoro tem essa tendência, quando ele vai perdendo o seu valor, de distrair os jovens adultos da grande responsabilidade de se prepararem para o futuro. Vai aqui um alerta: se você começou a namorar e foi desestimulado ou desestimulada a continuar se preparando para o futuro, o seu namoro perdeu a real importância, significado e valor. 6. O namoro pode causar insatisfação com a dádiva divina da integridade. Sabe quando é que o namoro continua valendo a pena e sendo importante? Quando ele e ela coloca a integridade como um ideal a ser não apenas vivido, mas que seja aquilo que dá consistência à própria relação, porque tem a ver. O namoro pode criar um ambiente artificial para se avaliar o caráter do outro. Interessante que na maioria das vezes, quando aconselhamos um casal apaixonado, percebemos que a paixão é como um óculos que dificulta ele avaliar nela a essência do ser. E no namoro, geralmente, se amplifica as qualidades e minimiza os defeitos. E aí está o perigo, porque as qualidades todo mundo, ou quase todos, enxergam, e nem sempre os apaixonados conseguem enxergar os defeitos. Eu já vi
menina apaixonada por um sujeito mau caráter ou sem caráter, tentando provar para todo mundo que o sujeito era gente boa. Não, vocês não conseguem perceber o que eu estou percebendo, e só ela não enxerga o que todos percebem. Isso é um perigo muito grande no namoro. Aspectos positivos do namoro. Primeiro, o namoro oferece oportunidade para se conhecer, conhecer outras pessoas e conhecer relacionamentos dentro do contexto seguro. Segundo, o namoro oferece um contexto para resolver problemas. Terceiro, o namoro ajuda a desenvolver a capacidade de se relacionar. Quarto, o namoro pode curar e reparar. Quinto, o namoro é relacional e tem um propósito importante. Sexto, o namoro permite a pessoa descobrir o que ela gosta no sexo oposto. O namoro permite a pessoa descobrir o que ela gosta no sexo oposto. Sétimo e último, o namoro oferece uma oportunidade para aprender a controlar a sexualidade e a protelar outras satisfações. Quais são os 10 mandamentos do namoro? Eu corri na introdução porque eu quero me deter aqui. Quais são os 10 mandamentos do namoro? Uma das definições de namoro: ato de galantear, cortejar, procurar inspirar amor em alguém. O namoro cristão, tenha a idade que tiver, deve ser uma convivência afetiva preliminar que amadurece e prepara o casal para o compromisso mais profundo. O contrário disso, longe dos princípios de Deus, pode resultar em experiência nociva e traumática. Agora, olhem todos para cá. Por que o namoro é importante? Por que o namoro tem que ser visto como uma relação séria? Deixa eu perguntar para essa garotinha aqui. Onde é que você acha que começa a construção de uma família? No namoro. Parabéns. E você, William? Onde é que você acha que começa a construção de uma família? No namoro, né, que se conhece. No namoro, né? E você? Onde é que você acha que começa a construção de uma família? No namoro. Mas não é quando o casal chega no altar da igreja para dizer sim, na hora da aliança e do pacto? Não. Você acha que é no namoro? É. Eu vou dizer para você que a construção de uma família pode começar hoje aqui. Um jovem olhando para o outro com aquele olhar, não é? De Isaac para Rebeca, de Rebeca para o Isaac. Na verdade, a construção de uma família começa na paquera, nem no namoro. Por isso não se brinca flertando. Por isso não se brinca. Não se brinca com o sentimento do outro. Porque aí pode começar a construção de um projeto de vida familiar. Se a família começa a partir do enamorar, do olhar com intenção pura de construir uma relação interessante, não se brinca com isso. Eis a razão porque eu insisto por onde passo, ministrando a milhares de jovens. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Namoro não é um relacionamento descartável, como eles querem afirmar na sociedade sem Deus, com essa história de ficar. Namoro é tão sério quanto o noivado. E o noivado é tão sério quanto o casamento. Vocês estão me compreendendo? Sim ou não? Então vamos ver quais são os 10 mandamentos do namoro.
antes. A palavra do Senhor está dizendo assim em Provérbios 30, versos 18 e 19. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, há 4 que não conheço. Diga: o caminho da águia no céu. Quando a águia passa voando, ela deixa rastro para trás, sim ou não? Vocês já viram? A águia passar voando, um pássaro grande e deixando rastro para trás, sim ou não? Já viram? Não. Quando a serpente desliza sobre a rocha, ela deixa rastro, sim ou não? Também não. Quando o navio, não estou falando dos navios hoje, que vai deixando óleo para trás, poluindo as águas do mar. Estou falando em navio a vela. Navio a vela, daquela época. Quando o navio a vela, o a remo, passa, deixa rastro, sim ou não? Sim ou não? Então a águia passa, não deixa rastro. A serpente passa, não deixa rastro. O navio passa, não deixa rastro. E agora veja o que o escritor diz. A 4ª, eu não conheço. O caminho de um homem com uma donzela que passa, chegando ao casamento, sem deixar rastro, manchas. A vontade de Deus para todos aqueles que estão namorando ou ainda vão namorar é que o caminho dela junto com ele, o caminho junto com ela, seja semelhante ao da águia, o da serpente e do navio, que passa e não deixa manchas, e não deixa rastro, e não deixa nenhuma sujeira moral, nenhuma imoralidade. Número 1, qual é então o primeiro mandamento do namoro? Repita comigo: não namore por lazer. Mais forte: não namore por lazer. Às vezes em quando, se você pergunta para alguns, quero crer que não é o caso de nenhum namorado, nem namorada, nem namorado, nem namorada, nem namorada, espero que não seja o caso de nenhum de vocês aqui. Por que você está namorando? Ah, porque todo mundo está namorando. Por que você está namorando? Ah, não tinha o que fazer, resolvi dar uma namorada. Por que você está namorando? Por que eu estou namorando? Não sei, estou namorando. Não namore por lazer. Namoro não é passatempo. E o cristão consciente deve encarar o namoro como uma etapa importante e básica para um relacionamento duradouro e feliz. Casamentos sólidos decorrem de namoros bem ajustados. Quer ter amanhã um casamento interessante? Uma família ajustada se preocupe em ter um namoro interessante, um namoro ajustado. Segundo mandamento do namoro, qual é o primeiro? Não namore por lazer. Vamos dizer juntos? Não namore por lazer. Segundo, abra sua Bíblia, Amós capítulo 3, verso 3. Amós capítulo 3 e o verso de número 3 diz assim, olha. Amós capítulo de número 3, espero que todos estejam me acompanhando nesta leitura. Capítulo 3, verso 3. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Agora leia comigo 2 aos Coríntios, capítulo de número 6 e o verso de número 14.
Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6. Diz assim o texto, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu não estou falando aqui, gente, de diferenças culturais. Não estou falando sobre isso. Eu não estou falando aqui quando ele é negro e ela é branca. Eu não estou falando aqui de diferença no aspecto financeiro. Ele é de família rica, financeiramente falando, e ela é de família mais modesta em termos de recurso financeiro. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando aqui de uma questão que vai para além disto. Qual é o segundo mandamento do namoro? Não se prenda em um jugo desigual. Vamos dizer juntos? Não se prenda em um jugo desigual. Iniciar o namoro com alguém que não tem temor a Deus e não é uma nova criatura pode resultar em casamento equivocado. Eu me lembro do Douglas. O Douglas, talvez ele tinha acho que 10 anos, mais ou menos, 11 anos, 10 anos, 11 anos. E ele foi me ajudar no escritório. E conversando com ele à noite ali, ele disse assim: pai, crente não pode namorar com descrente, né? Eu disse, não funciona, não dá certo. E eu perguntei, mas você está gostando de alguma menina não crente? Você está namorando com alguma menina não crente? Ele disse, lá na escola tem uma menina que eu estou gostando dela, pai. E ela não é crente, mas é gente boa, pai. Eu disse, meu filho, não basta ser gente boa. Tem que ser lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Tem que ser nascida de novo. Tem que viver com base nos princípios da palavra de Deus. Pastor, mas não dá certo uma menina que seja de caráter, de família, educada, bem instruída pela família, namorar com um rapaz crente, gente boa. Por que não dá certo? Vamos pensar juntos, A menina não evangélica, ela tem compromisso com a palavra, sim ou não? Sim ou não? Ela está preocupada com santificação da alma e do corpo e do espírito, sim ou não? Ela tem compromisso de vir à igreja domingo à noite, segunda-feira no culto da vitória, quarta-feira no trabalho de discipulado. Ela tem esse compromisso, sim ou não? Não. Qual que é o programa dela de final de semana? Sábado, um baile, uma festinha de aniversário de 15 anos da amiga. Qual que é o compromisso dela domingo à noite? O cinema. Ou então ela vai para a missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela vai beijar o pé do santo. Casam os dois. Funciona. Ele diz, vou para a igreja. Ela diz, eu vou para o baile. Aí nasce a criança. Ela diz, vou levar para o padre batizar. Ele diz, não, eu vou levar para a igreja, para o pastor apresentar.
Aí chega nos dias de carnaval, ele diz, eu vou para o congresso. Ela diz, eu vou para o sambódromo. Gente, vai dar certo essa relação? Ei, vai dar certo? É uma questão de lógica, é uma questão de bom senso. Casamento sempre dá mais certo quando os dois vivem com base nos mesmos princípios. E a Bíblia diz que uma pessoa não crente, mesmo que queira, ela não consegue se submeter à lei de Cristo. Um conselho para vocês. Mesmo dentro da igreja, é preciso verificar se a pessoa produz frutos que evidenciam vida transformada. Porque nem todos que estão na igreja, na verdade, são igreja. Nem todos que estão na igreja são vasos de honra. Tem gente que está na igreja apenas com cara e capa de ovelha, mas o coração é de lobo, de cobra. Vou contar uma história, eu acho que nunca mais vocês vão se esquecer. Eu acho que estou repetindo para algumas pessoas esta história aqui. Diz que uma jovem muito bonita na igreja, de repente, foi assediada por um rapaz também galanteador, simpático, bonito. E ela disse, não, você precisa se entregar para Jesus primeiro. Disse, não tem problema. No domingo à noite levantou a mão. É assim que funciona? Levantou a mão. Aí, e aí? Não, agora você tem que fazer o curso e se batizar. Onde é que é o curso? Como é que funciona? Ele fez o curso. Tomou um banho, se batizou. Não, você precisa ficar um tempo na igreja firme, porque depois eu assumo um compromisso com você. Ele ficou na igreja. E aí no tempo que foi dado a ele, ele tranquilo, ficou na igreja. E aí chegou nela e disse, agora eu namoro com você. Namoraram um período de tempo. Ficaram noivos. Aí chegou o dia do casamento, ele se arrumou. Parecia um crente piedoso, gente. Cabelinho de crente. Gravatinha de crente. Perfume de crente. Aquela vozinha de crente. Aí o pastor fez o casamento, foram para a festa e depois pegaram o carro para ir para a lua de mel. Quando eles estavam no caminho, ele tirou a gravata, jogou a Bíblia para trás e disse, a partir de agora, você me pertence. Eu fiz tudo isso apenas para te possuir. E você ouviu o que o teu pastor lá disse, né? Eu sou o cabeça. E você se submete agora. Daqui para frente acabou a igreja. Acabou o evangelho, acabou essa história, essa baboseira toda. Agora você vai fazer o que eu disser. Ele tirou a máscara, tirou a capa e se revelou quem ele na verdade era. Só que eu aplaudo a atitude daquela jovem. Diz o testemunho que ela disse para ele, para o carro, não estou passando bem. Para o carro, ele parou no posto, ela desceu, olhou bem para ele assim, disse, se Jesus não pode continuar conosco, se Jesus não pode ir conosco, então você vai sozinho, porque eu estou voltando para a casa dos meus pais. E ela literalmente o abandonou na estrada e ligou para a casa dos pais e voltou para casa. Vamos aplaudir a atitude dessa moça? Não basta estar na igreja, é preciso
ser igreja. Vamos repetir juntos? Não basta estar na igreja, é preciso. Quando você começar um namoro, veja se ela gosta de vir à igreja. Veja se ele gosta de vir à igreja. Veja se orar é um hábito dela. Se orar é hábito na vida dele. Veja se há comprometimento com as coisas de Deus. Quem que trouxe Bíblia aqui hoje? Quem que trouxe? Então, eu quero dar um conselho a todos que estão me assistindo. Moça, olhe nas mãos dele, do paquera, e veja se ele carrega a Bíblia pelo menos na mão. Porque se o cara não carrega a Bíblia na mão, será que ele tem compromisso com a palavra no coração? Tem ou não? Ei, tem ou não? Se ele não lê a Bíblia na igreja, ele lê em casa. Duvido. Eu duvido. Olhe para as mãos dela, rapaz. Veja se ela carrega a Bíblia pelo menos na mão. Na mão, na mão. Se é uma menina que lembra de tudo, menos da Bíblia, cuidado. Cuidado mesmo. Quer começar bem? Veja se ela ou ele produz frutos, porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Vamos dizer juntos? Pelo fruto se conhece a árvore. Deixa eu fazer aqui algumas perguntinhas que você deve fazer para quem vier pedir você em namoro, moça. Número 1. Tem vida cheia do Espírito Santo? O que é isso? Então já começa a orar e jejuar, porque se não souber o que é isso, você tem vida cheia do Espírito Santo? Número 2. Posso conversar com os teus pais para saber quem é você como filho? Pode orar muito. Porque um grande marido começa com um bom filho. Uma grande esposa começa com uma boa filha. Com uma boa filha. Geralmente uma moça que ajuda os pais em casa tende a ajudar muito o marido. Mas quando é patricinha, que dorme até o meio-dia, só a graça do Pai. Isso é muito sério. Terceira pergunta. Estuda. Estuda. Vou repetir isso. Estuda. Gosta de ler? Porque tem umas moças e tem algumas moças e rapazes que não lê nem a bula do remédio. O manual do fabricante. E a cabeça vai ficando assim, ó. Vai sofrendo um atrofiamento. Vai ficando assim, ó. Estuda. Trabalha. Moças, cuidado. Vou repetir o que eu disse aqui numa palestra para os casais. Essa história de que ele é um gato que não dá aleluia, mas faz miau. Isso é um problema sério. Trabalha. O trabalho dignifica o homem e constrói o seu caráter. Quem nada faz, nada vale. Quarto, qual é o seu envolvimento com as coisas de Deus? O que é que você faz na casa de Deus?
Qual é a sua participação no serviço do reino de Deus? Isso é importante. Se vocês me entendem, digam amém. Atenção, mesmo pessoas que frequentam igrejas evangélicas podem não ser verdadeiros convertidos ou não levarem o relacionamento com Deus a sério. Terceiro mandamento do namoro: imponha limites no relacionamento. O namoro moderno, segundo o ponto de vista dos incrédulos, está deformado e nele intimidade sexual ou práticas que levam a uma intimidade cada vez maior são normais. Mas o namoro do cristão não deve ser assim, o que nos leva ao próximo mandamento. Quarto mandamento. Abra a sua Bíblia agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 15, verso 20. Atos 15 e o verso 20. Vamos ler. Atos 15 e o verso de número 20, que diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Prostituição, ou seja, relações sexuais ilícitas. 15 e 29, que diz assim, 15 e 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, ou seja, relações sexuais ilícitas. E ainda Atos 21 e 25, que diz assim, olha, 21 e 25. Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando o parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do que é sufocado e das relações sexuais ilícitas. Para terminar, abra a sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, que diz assim, olha, verso de número 3 e 4. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, diga, o próprio corpo, em santificação e honra. Para terminar, Gênesis 2, 24 e 25, que diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 24 e 25, que diz assim, olha, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Verso 24, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne. Quarto mandamento do namoro: diga não ao sexo pré-conjugal. Vamos dizer juntos? Diga não ao sexo pré-conjugal. Deus criou o sexo para ser praticado entre duas pessoas que se amam e têm entre si um compromisso permanente, chamado casamento. É uma bênção para ser desfrutada plenamente dentro do casamento e não fora dele, porque fora do casamento pode ser prostituição, fornicação ou adultério. O que é adultério? Adultério é a quebra de uma aliança entre um homem e uma mulher num caso extraconjugal. Isso se chama adultério. O que é fornicação? Fornicação é relação sexual entre duas pessoas descomprometidas, como namorados. E o que é prostituição? Prostituição vem da palavra porneia, que significa sexo para obter lucro. Pergunto. Deixa eu perguntar aqui.
o sexo é algo dado por Deus, sim ou não? Sim. E você acha, o sexo é algo dado por Deus, sim ou não? Sim, só no casamento. Só no casamento. Isso. Muito bem. Quando é que o sexo deixa de ser bênção para ser problema? Deus não estraga prazer. Deus não é um estraga prazer. Deus jamais colocaria em nós aquela glândula chamada pituitária ou hipófise, que produz um hormônio chamado folículo estimulante, que provoca o desejo. Provoca o desejo. Deus não é um estraga prazer. Foi Deus quem criou o ser humano como um ser sexual. Agora vocês leram um versículo que está no contexto de um livro que diz no capítulo 3, verso 1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em Lamentações de Jeremias está escrito no capítulo 3, se não me falha a memória: bom é para o jovem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é para o jovem suportar o jugo na sua mocidade. Veja a sequência. De Deus para todos os jovens. Capítulo 2, verso de número 24 de Gênesis diz: primeiro, deixa pai e mãe. Vamos juntos, vamos lá? Primeiro, deixa pai e mãe. Segundo, une-se a sua mulher. Aí vem terceiro. Os dois se tornam uma só carne. Aí vem a prática sexual dentro do contexto seguro do casamento. E quarto, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Agora, sabe o que o diabo está fazendo através da mídia? Invertendo esta sequência. Invertendo assim, ó. Primeiro, os dois ficam nus, se tornam uma só carne. Se der certo, se unem e vão morar com os pais. É isso que o diabo está fazendo. Gente, preste atenção. Abra sua Bíblia. Veja o que está em Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Eclesiastes 9 e verso de número 8. Veja o que está escrito aqui, em Eclesiastes 9 e 8. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes. Diga santidade. Não, está fraco, mais forte, santidade. Alvas as tuas vestes. E nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Diga unção. Mais forte, unção. Primeiro, santidade. Segundo, unção. Aí, veja como Deus é maravilhoso. Dentro do casamento, aí é possível. Mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, ou melhor, todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. A Bíblia está dizendo: suporte, aguente firme, administre o seu dom sexual, guarde para ser praticado no contexto seguro do casamento, para que você concilie santidade, unção e prazer com o seu cônjuge. Antes disto, a palavra do Senhor está dizendo: diga não à prática ilícita daquilo que é
santo quando praticado no contexto seguro do casamento. Se vocês me entendem, digam amém. Qual é o quinto mandamento do namoro? Promova o diálogo e a comunicação. Conversar é essencial. Estabeleça uma comunicação constante, franca e direta, e não evite conversar sobre qualquer assunto. Sabe o que eu percebo entre alguns casais de namorados? Eles não conversam. Ficam ouvindo música e olhando para o outro. Os jovens precisam aprender a dialogar, a conversar, a discutir no bom sentido. Porque se esta comunicação não fluir no namoro, pode ser o grande ponto de tensão no casamento amanhã. Os jovens precisam aprender a conversar. Marcos, já pensou um casal de namorado conversar como alguns conversam na internet? O Douglas mesmo, conversando com o Marcos ali, o Marcos disse, não dá para continuar conversando com essa moçada, porque eles falam tudo pela metade. Beleza, falou. Ok. Tá. Nós precisamos continuar ajudando os jovens a desenvolver um diálogo franco para que eles se conheçam, porque sem comunicação não é possível conhecer. Sexto, cultive o romantismo. A convivência a dois deve ser marcada por gentileza, diga gentileza, cordialidade, diga romantismo. Gente, isso não é cafona, nem é coisa do passado, e traz brilho ao relacionamento. O que eu disse? Um grande casamento começa a partir de um namoro interessante. Moços, ouçam-me por favor. Toda mulher idealiza toda jovem idealiza se envolver com um rapaz que saiba ser cavalheiro. Sabe, aquele que abre a porta do carro para a namorada entrar. Aquele que puxa a cadeira no restaurante para ela sentar. Aquele que ainda manda flores para a namorada. Aquele que escreve o que sente num papel com naturalidade para ela. Preste atenção. Toda moça sonha em casar-se com um rapaz que seja romântico, afetuoso, cavalheiro, cordial. Cultive o romantismo. E as meninas precisam aprender isso também. Porque algumas mulheres não cativam o marido porque também não sabem ser românticas. E aí as meninas precisam aprender isso desde o início de um namoro interessante. 7. Mantenha a dignidade e o respeito. O namoro equilibrado tem um tratamento recíproco de dignidade, respeito e valorização. O respeito é imprescindível para um compromisso duradouro. Desrespeito pode ser falta de amor genuíno. Já pensou um namorado que chama a namorada de burra? Eu ouvi um rapaz que chegava sempre para a esposa e dizia, você é linda, mas é burra. Você é linda, mas é burra. Até que um dia ela acordou inspirada e disse, querido, hoje eu entendo porque Deus me fez linda e burra. Me fez linda para você me escolher e burra para eu escolher você. Diga, respeito gera respeito. Se no namoro não houver respeito, a tendência no casamento é piorar.
Ou você está pensando que o casamento muda drasticamente as pessoas? Não. Ei, a familiaridade pode simplesmente tirar a máscara e trazer à tona aquilo que foi visto apenas um pedacinho. Algumas meninas dizem, pastor, ele me deu um tapa na cara, mas quando casar melhora, a tendência é te bater de cinta. Isso é sério. Mantenha a dignidade e o respeito. 8º mandamento do namoro. Pratique a fidelidade. Vamos dizer juntos? Pratique a fidelidade. Infidelidade no namoro leva a infidelidade no casamento. Fidelidade é o elemento imprescindível em qualquer tipo de relacionamento coerente à vontade de Deus, que abomina a leviandade. A Bíblia diz, não sejais desleais. Malaquias capítulo 2, verso de número 16. Mas eu o amo. E eu perdoei novamente. Eu não quero perdê-lo. Eu disse para ela, você está perdendo a própria dignidade. Reincidência, como uma vez, já é manifestação de deformidade no caráter. 2 vezes, é a validação de alguém que não tem caráter. Case com ele. E você vai ter um marido problema para o resto da vida. É no namoro que a moça e o rapaz devem ir conhecendo o que é tolerável e o que não dá para tolerar, gente. Concordam comigo? Sim ou não? Fidelidade. Infidelidade no namoro leva a infidelidade no casamento. Fidelidade é um elemento imprescindível em qualquer tipo de relacionamento coerente à vontade de Deus, que abomina a leviandade. 9. Assuma publicamente seu relacionamento. Uma pessoa madura e coerente com a vontade de Deus não precisa e nem deve lutar contra seus sentimentos ou escondê-los. Por isso que é bom envolver, sim, Deus no negócio. Bom não. É necessário, imprescindível, vital, envolver Deus. Segundo, envolver a família. Terceiro, envolver a igreja. Sabe por quê? Porque tanto ele quanto ela serão forçados a ser responsáveis naquilo que se está fazendo. Ei, se ele não quer conversar com os seus pais, tem coisa errada aí. Se ela não quer envolver a família, tem coisa errada aí. Um relacionamento sério, maduro e responsável é assumido publicamente, gente. Sim ou não? Ei, sim ou não? Lógico. Por último, 10º mandamento. Forme um triângulo amoroso. Namoro realmente cristão só é bom a 3. O casal e Deus. Vamos dizer juntos? O casal e Deus. Dá para encontrar Deus, vocês que estão namorando, dá para encontrar Deus no seu namoro? Onde é que Deus está no seu namoro? Vou fazer uma pergunta para esse casal de namorado aqui. Vocês, como é que vocês se chamam? Como é que o seu nome mesmo é? Vanessa e? Ô Márcio, onde é que está Deus no seu namoro? Está no relacionamento de confiança, tudo. No relacionamento de confiança, ótimo. Onde é que está Deus no seu namoro? Na cumplicidade. Na cumplicidade. Quem é que está namorando mais aqui, por favor? Hã? Deixa eu perguntar aqui, ó. Espera um pouquinho, deixa eu perguntar aqui. E aí, Rodrigo? Vocês já estão noivos, né? Onde é que está Deus no seu noivado? Está em tudo. Gostei dessa resposta. Está em tudo. E quando Deus está em tudo,
a marca dele aparece em forma de responsabilidade, de santidade. Onde é que está Deus no seu noivado? Está na cumplicidade, como eles falaram, em tudo. No nosso relacionamento, nós costumamos fazer devocionais, orar juntos. Eu acho que isso fortalece muito o relacionamento espiritual também. Ótimo. Deixa eu perguntar a esse jovem. Seu nome mesmo, desculpa. Ô Reinaldo, onde é que está Deus no seu namoro? Olha, sinceramente, em toda parte. Independente de onde nós estamos, a gente continua sempre se doando na fidelidade, em tudo. Sempre se correspondendo e fazendo com que Deus realmente seja o alvo central das nossas vidas. Ótimo. Vocês percebem que Deus precisa... Vou poupar a Vanessa, viu, Vanessa? Deus precisa ser encontrado no nosso namoro. Quem é mais que está aqui namorando? Ah, tem esse casalzinho aqui. Quantos anos você tem? 14 aninhos. Não perca a próxima palestra. Mas eu vou arriscar fazer uma pergunta para vocês hoje. Onde é que está Deus no seu relacionamento? Tudo. E você? Quantos anos você tem? 17. Vai terminar de criar ela. Onde é que está Deus no seu namoro? Eu acho que em tudo também. Está em tudo. Não perca a próxima palestra. Gente, preste atenção. Brincadeira à parte. Deus precisa ser encontrado no namoro de dois jovens que o levam a sério. Escute. Se Deus não está seriamente envolvido no seu namoro, acabe com ele hoje. Namoro só vale a pena quando Deus está envolvido entre os dois. Aí o nome dele é glorificado num relacionamento responsável, sério e que visa a glória de Deus. Se vocês me compreendem, digam amém. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês que estão namorando. Deus abençoe vocês que vão namorar. E Deus abençoe a você que me assistiu e que esta mensagem possa ter ajudado ou ajudar você durante muito tempo. E que o nome de Deus seja hoje e sempre glorificado na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Sentados, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida destes que me